Olá! Esse vídeo é o primeiro da série O Superfármaco e sua farmacodinâmica. Não esquece de já curtir e compartilhar com todo mundo. Vem comigo entender os superpoderes de um fármaco. Na série O Fármaco nos Caminhos da Farmacocinética, revisamos sobre os eventos que acontecem no nosso organismo a partir do momento que um fármaco, que é uma substância estranha ou xenobiótico, entra em nosso corpo. São 4 eventos farmacocinéticos: absorção, distribuição, metabolismo e excreção. A farmacocinética é basicamente o estudo de como o nosso organismo lida com o fármaco para no final eliminá-lo. Agora, a farmacodinâmica estuda como o fármaco age em nosso organismo. Como assim? Você deve estar se perguntando. Vem comigo que vai ficar tudo claro. Bom, você precisa entender que como, de fato, um fármaco interage com o receptor biológico e, assim, as interações fármaco-receptor conduzem os eventos farmacodinâmicos. Esses eventos farmacodinâmicos respondem onde e como um determinado fármaco age em nosso organismo, ocasionando a ação terapêutica desejada. Essas perguntas são respondidas a partir do mecanismo de ação intracelular do fármaco. Bom, na figura 1, temos a imagem de um receptor biológico não ocupado por fármaco ou qualquer ligante endógeno. Esse receptor é dito como inativo e, assim, não influencia os processos celulares. Já em 2, podemos observar que a ligação de um fármaco agonista ativa o receptor biológico. E como ocorre essa ativação? Bom, a ligação química entre o fármaco, que é uma substância química, e o receptor biológico, que geralmente é uma proteína, promove alterações nas propriedades físicas e químicas do receptor, promovendo assim interações desse receptor com moléculas intracelulares presentes no citosol da célula. Isso chamamos de transdução de sinal. E a transdução de sinal leva à produção de uma resposta biológica. Nessa série, abordaremos os tipos de receptores biológicos, assim como os clássicos mecanismos de ação e tipos de fármacos que temos conhecimento até o presente momento. O primeiro conceito basilar da farmacodinâmica é entendermos que, geralmente, um receptor biológico ele está inativo constitutivamente e sua ativação se dá pela ligação com um agonista. Uma molécula agonista pode ser um ligante endógeno produzido pelo organismo ou um fármaco, que é uma substância exógena. Quando observamos que a ligação do fármaco com o receptor promove o seu bloqueio, ou seja, impede a sua ativação, nós temos um fármaco antagonista. A base para entendermos as interações do fármaco-receptor é a especificidade de ligação. E como vamos analisar essa especificidade? Através de alguns parâmetros ou características do fármaco e do receptor, como estrutura química, forças de ligação química, onde nós temos várias, como as forças de Van der Waals, de hidrogênio, a ligação iônica e a covalente. A solubilidade do fármaco, ou seja, a capacidade desse fármaco de penetrar ou não a bicamada lipídica presente na membrana celular e a função biológica do receptor. Bom, a característica de um fármaco ideal que correlaciona a especificidade de interação com o receptor é a seletividade. Um fármaco seletivo, ele consegue se ligar a um determinado receptor e gerar um efeito biológico a partir de uma resposta celular. Todavia, observamos que geralmente um fármaco se liga a vários subtipos de receptores biológicos. E como vamos compreender essa seletividade? Bom, vamos dar um exemplo na figura, onde nós temos um agonista X, um fármaco X, que ativa 2 tipos de receptores biológicos. Sendo assim, o fármaco X
apresenta especificidade de interação com os dois subtipos de receptores, ativando esses receptores e gerando dois efeitos biológicos distintos. É importante você não esquecer que os subtipos de receptores biológicos podem ser distribuídos em tecidos específicos ou de maneira não uniforme nos tecidos corporais, além dos efeitos biológicos serem diferentes, né, nas células. Bom, no entanto, por o fármaco X não se ligar e ativar apenas um subtipo de receptor, esse fármaco ele não é seletivo. Mas lembre-se que na farmacologia nós sempre, ou quase sempre, buscamos um jeito de tornar ou ajudar o fármaco a ser seletivo. Como assim? Bom, vamos imaginar hipoteticamente que para gerar um efeito terapêutico desejado, o fármaco X deverá ativar o receptor verde. E agora? Você deve estar se perguntando. Bom, o primeiro passo é sabermos a distribuição tecidual desse receptor no organismo. E digamos que esse receptor esteja presente majoritariamente na nossa derme. Então, qual seria a melhor via de administrar o fármaco X? Bom, seria a via tópica local, por exemplo. Por quê? Porque levará o fármaco para a derme de forma mais direcionada, mais rápida, quando comparamos a via oral, por exemplo. E assim possibilita que o fármaco se ligue extensivamente ao receptor biológico que leva o efeito terapêutico desejado. Bom, aqui nesse exemplo, conseguimos unir os conhecimentos farmacocinéticos e dinâmicos de um fármaco hipotético. Eu estou pronta para embarcarmos nessa série. E você? Vamos juntos entender mais sobre o superfármaco e sua farmacodinâmica? Caso não tenha se inscrito no canal, não esquece de se inscrever, ativar o sininho para receber mais conteúdo sobre farmacologia, curtir e compartilhar com todo mundo. Até a parte 2.